Sabará, 14 de dezembro de 2019. Buenas noches! Bom, lembrou-me aqui a casa de Sheila, aquele monte de gente lá que me ensinou módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Vai lá ver as pessoas que estão estudando. O Robson, a Sunny, o cozinheiro, que eu esqueci o nome, aquela doida lá que eu esqueci o nome, com sua mãe morta. Bom, essa aí apareceu com um bebê. Depois do bebê, eu saí e ela continuou. Pensa bem, ela tá lá na biblioteca. Ela, todo mundo dizia, deve ter AIDS, deve ser anorexia bulímica. Como é que vai fazer o bebê? Ela fez o bebê, comeu bastante, deu a luz ao bebê. Tá lá andando com o bebê pra lá, com o bebê pra cá. Ah, eu dei pro cara errado, pelo buraco errado. Ah, eu não acredito no amor. Como uma espírita não acredita no amor? Ah, eu não tô do lado desse cara. Como um espírita não tá do lado desse cara? Pois é, mundo dá volta, né? Enquanto não aparecer mulher na minha mão aqui, aquele centro espírita lá, eu quero ver na show. Eu estava falando sobre justiça. A justiça é quando a gente quer matar. A gente quer vingança. Muito bem, eu quero vingança. Eu quero Nêmesis. Vamos estudar Nêmesis. Eu dizia em 14 de novembro que diante de qualquer injusticinha a gente quer conjurar o elemental que resolva instantaneamente, como uma paráclase, tudo o que estiver errado, mas a justiça é como a primavera que faz florir depois de longo inverno. Você tem que esperar alguns turnos para a justiça se resolver. Sede mornos, ninguém vem ao Pai. Os pagãos terão recompensa de pagãos. Os gentios terão recompensa de gentios. Se fazeis o mesmo, que recompensa tereis? A mesma. Isso é o que eu penso que é justiça. Justiça é reencontro. Justiça é libertação. É a porta que leva o filho pródigo de volta para casa. É a porta que leva o oprimido à desopressão. A justiça última conduz tudo à perfeição e à pureza. A justiça leva tudo ao último degrau. A justiça faz tudo subir. A justiça é como aquele jardim das almas. Não é assim que a mulher fala? A mulher é feia e fala coisas bonitas. Ela fala: Jesus, Deus é jardineiro das almas. Ele faz a todas as almas a mesma jardinagem. Todas as pessoas são buriladas por Deus. Todas as pessoas são jardinadas por Deus. Onde eu queria chegar? A justiça faz as coisas crescerem. A justiça faz as plantas germinarem, as sementes desabrocharem, as flores darem frutos. Você vê que eu sou muito bom de biologia, hein? Eu sei tudo sobre a Siena Fistes. Às vezes eu tenho uma carreira lá, hein? Justiça 2. Sede perfeitos, não mornos, como eu, Jesus, como o Pai, Yahvé, como a verdade. A verdade é perfeita. Muito bem. Existe a justiça número 1 e a justiça número 2. Qual você prefere? Você prefere a justiça a recompensa que tereis é a mesma dos pagãos? Ou a recompensa que tereis é a do ser perfeito? O que o árabe faz na primavera árabe? Justiça árabe. Um casal de duas lésbicas na UFMG, hoje a 2 km de distância, eu as interpelei e acusei de discriminação. Nem Gugu Dadá elas esboçaram em defesa. O que elas querem? Pois é, elas estavam com Sombrinha, brincando de dar carona em Sombrinha. Aqui não tem brincadeira. Estavam no lugar errado, no dia errado, 14 de novembro. Prezado Valmir, responder meu e-mail vale 1 milhão a mim. Convive com esquizofrênico, ponto. O que eu faço que causa sofrimento a ele? O que eu posso fazer para causar menos sofrimento a ele? A ponto de baixar a dosagem diária? Pois é, isso é uma pergunta básica. Quem convive com esquizofrênico? Quem não quer saber, tranque a faculdade. Afirme saber tudo, invente. É só você inventar para não saber. Se você quer saber, você tem que encarar aquilo que você sabe.
A realidade é encarada. Quem quer saber prova que é digna de uma lição de Kung Fu. O Kung Fu eles só ensinam para quem toma muita porrada no começo. Faz 3 carnavais que alguém da campanha do Quilo perguntou por livro: mulher não dá ouvidos a homem, e fala-se de casamento imaginário que nunca existiu, jamais me esforçarei. Tá bom? Muito bem. Alguém perguntou por livro na campanha do Quilo. Deve ser aquela preta. E essa é a situação dentro do centro espírita. Imagine fora. Eu sou absolutista. Nada está em discussão. Caso contrário, iria a Faficha estudar métodos sistematizados de discutir. Oratória, estética. Às 16h30, no Laboratório de Sistemas Digitais 2019, o FMG humilhante diz: esta vida não vale a pena. Laboratório de SO, na sala 2019 do ISEX. Pois ele afirma isso porque nunca conversou com sua avó, a própria avó, vovó. Em que estado vovô deixou seu cu? O cu da avó dele é a chave para a sua vida valer 1 centavo. Ela tá tão doida que nem tem tico nervoso. Já já vem o teco nervoso e o Donald nervoso. Abaixo a carta ao help.tinder.com @Tinder. Pretendo denunciar toda a minha lista de mulheres por discriminação. Eu fiz isso. Dito e feito. O programa dá erro ao denunciar. Isso vai demorar vários dias? Dá para liberar acesso a mim? Demorou vários dias. Minha experiência é a seguinte: todas as mulheres eu convido para morar junto e não obtenho resposta. Eu preciso de um programa ou software que trava o sistema da mulher ou software inteiro antes de ela continuar. Primeiro processa a minha mensagem para depois continuar a brincadeira, porque ela está brincando. Mulher nenhuma está me levando a sério aqui. Eu chamo isso de discriminação. Exijo resposta de cada uma delas em tempo hábil, sob pena de denunciar e desfazer match. Pois eu desfiz match e não tem ninguém que deu match comigo no Tinder. A mulher que estava antes de você no Tinder fez você parecer um tribufu. Nós estamos em mundos diferentes. Eu estou preocupado com o supra-sumo da justiça em Nêmesis. Você está preocupada com o guarda-chuva e a sombrinha, uma frescura de quem não quer se molhar. Relevante não tem diálogo com irrelevante. 20 anos depois, o cara tá aí há 40 anos. Quem diria? No Tinder dele só tem novinha. Eu acho que quem eu dou match do lado de lá não tá dando match. É isso que tá acontecendo. Quem eu quero não me quer, quem me quer não me quer. Fudeu tudo. Depois de 10 anos ela revela um segredo. A multidão ensandecida. Essa aí blasfema e frequentou nossa igreja já há 10 anos sem poder entrar. Gersat TJMG, tá demorando para o meu processo subir para juízo. Qualquer dia desses vai subir. Qual é o interesse de você? Se é por falta de desacato, eu xingo o cuzão do Dr. Ricardo e da empiriquitária doutora Cristiane, só para ver se amanhã mesmo pinta um juiz assim do nada. Plim, plim. Eu sou a voz de 8 bilhões de excluídos, que querem trabalhar quietos e tem um psicólogo atravancando a entrada. Cada um com sua esquizofrenia. Um canhoto, um espírita, um revolucionário, um inimigo do Estado, um vítima de difamação, um pardo, um diferente. No serviço público não há lugar para psicologia. Sem conversinha. Vai conversar na casa da puta que o pariu. Todas vocês vão ficar no mínimo 100 anos desencarnadas antes de a espiritualidade dar a todas vocês reencarnações, uma mais bem bolada do que a outra. Se todos os soldados baterem continência ao mesmo tempo, cai a ponte. Se todos os monges fizerem reverência ao mesmo tempo, cai a estátua do Buda. Dizem que eu tenho um problema de solidão que neguinha nenhuma conseguirá resolver. Se é inevitável, então ninguém pode evitar, não é? Precisa ser crente de merda para não tentar. Se não é evitável, então para que tentar, não é? Também precisa ser crente de merda para usar toda a teoria para cultuar o status quo. Se não dá para resolver, para que nós vamos mudar o status quo, né? Na Venezuela, o que é status quo? Pois é, o que tá dominando lá, hein? Crente de merda traduz como o bom e normal andamento das coisas. De novo. Crente de merda traduz como status quo, o bom e normal andamento das coisas. Se as coisas estão como sempre estiveram, é terrível. É como se Jesus voltasse de trenó.
e dissesse o status quo da minha época e o status quo de 2019 são equivalentes, como eu dizia, Jesus diz para Homem-Aranha, Homem-Aranha, o mundo está em perigo. Homem-Aranha diz, não, Homem-Aranha, parece que eu nunca estive sobre a Terra. Como eles fizeram tantas abominações, tanta matança, tantas doutrinas de matação? Até hoje tem o ebola lá, alguém criou o ebola para matar preto. A justiça última é melhoramento de tudo. Vai além de lei de conservação. A aceleração se conserva? Então voltamos à teoria de justiça a 15 de novembro. Justiça é melhoramento. Justiça não é conservação. Conservação é 0 a 0. E aceleração? Vamos lá. Sejam 2 estados nebulosos P% quente e 100% menos P frio. Isso praticamente é uma função da temperatura, mas nada. Passagem de degrau contínuo. Se eu tiver que passar qualquer desgreta na prova de degrau contínuo, eu não sei não, hein? Bom, eu fiz o exercício, foi o suficiente. Vocês não vão querer que o inverno acabe mais cedo que o de Stalin. As pessoas vão querer que o inverno acabe. Ninguém aguenta inverno. Quando eu, pobre mortal, tenho fome e sede de justiça, é a estabilização da minha vizinhança apenas. Está parecendo um pouco instável. A justiça última é global, universal, total, absoluta. Então vamos pensar aqui, a minha vizinhança tem sede de estabilização. Nós queremos que o elemental estabilize as coisas, mas o elemental não vai vir. Vai vir a primavera. 6 vezes 7 é igual a 42 bilhões de espíritos humanos. Não dá para fazer tanta justiça ao mesmo tempo sem usar tokens. Todo mundo tacou pedra na mesma cruz. Existe um token da cruz para cada um, visando minimizar o tempo de resposta. Muito bem, você acha que todo mundo que tacou pedra na cruz já foi justiçado? Ou a justiça tem lá seus limites? Você vai blasfemar em 5, 4, 3... Seja a justiça em função do tempo de resposta em dias, meses, anos e milênios. É claro que tem um cadastro detalhado de créditos e débitos. Então, tá todo mundo cadastrado lá. Fulano causou pedra na cruz a 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade da aceleração da gravidade. O outro tacou com mais força ainda. Tacou com 2G a mesma pedra. O outro enfiou a lança nas tripas de Jesus, que era para ver se ele estava morto. Está tudo cadastrado. A justiça última devolve a cada ponto do selfie o que é do selfie. A Deus o que é de Deus. Ao próximo o que é do próximo. A César o que é de César. Isso que é justiça. Vamos abrir a Bíblia. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Opa, apareceu ali, já passou. Tem um cara com Z ali. Mateus 22, 21. Isso aí vai dar um estudo longo. Onde eu estava? Não é a justiça de Pilatos e Herodes, muito menos do imperador romano. Tem a ver com cada um na sua sintonia, subdividida em faixas reino, escala, mundo. Muito bem. A justiça é cada um na sua sintonia. É mesmo. Karma e cone. Isso aí tem a ver com aquela teoria que diz que todos os karmas se unem como um cone e se aproximam até chegar no vértice. Está todo mundo cada vez mais distante. No princípio está todo mundo cada vez mais distante. Na maior distância possível, que é a base. Um círculo de raio errão. O raio errão vai diminuindo linearmente até errinho, um tronco de cone. E quando o raio é 0, é o vértice. É no infinito. Ou seja, o bem é sempre o bem. No fim, só existe o bem. Todas as distâncias tendem a 0, no final. Dados 2 deuses justiceiros, o verdadeiro Deus responde em melhor tempo de resposta. Como você escolhe o melhor tempo de resposta? O que for mais justo, o que tiver melhor advérbios. O problema agora é pegar um tanto de partículas com seus créditos e débitos, tornar a realidade delas
a mesma. Poderia ser uma cruz para cada pedra, mas é a mesma pedra para a mesma cruz para todas as pedras? Como é que você torna todos os alvos a mesma entidade, Jesus? A minha realidade é só minha. Como eu intersecto duas realidades? Manda N para 42 bilhões de realidades. Como é que você comunica via vasos comunicantes 42 bilhões de realidades, cada um tacando pedra em uma cruz só? São 42 bilhões de selfies entendidos como conjuntos. Vamos lá. A César o que é de César? É o que eu sempre disse, se tirasse o homem, a biologia seria perfeita. Enquanto isso, o crente de merda quase que descobre a essência da conveniência, onde se conclui que a justiça última minimiza orgulhos e egoísmos. No final, o orgulho é zero, o egoísmo é zero. Foi um crente de merda em casa de Sheila e disse, é só dar uma mulher a esse cara e ele larga o espiritismo. Eu afirmo o contrário, é só me dar um único espírito e eu largo a próxima mulher. Isso aqui ficou engraçado. Eu já larguei a próxima mulher. Larguei tudo que for vestido smoking no altar. Ninguém nem percebeu. Dá um soco em crente de merda dentro da igreja, por favor. Vai por mim. Você distraiu 5 minutos e parla. Mandei o vídeo pro YouTube. A mulher vai parar no atendimento fraterno de Sheila e fala, Vinícius Claudino Ferraz. Bora lá em casa.herocoapp.com, spiritistwiki.herocoapp.com, Meth Spirituality, Meth Spiritual, claudino.rebs.com. Ai, ai. Ou é sexo, ou é só sexo, ou não é só sexo. Se é só sexo, você é um idiota. Você pode ter sexo a qualquer momento. Se não é só sexo, declare-se a ele e viva junto dele. Em ambos os casos, não tem terapia. Tem lobotomia, quer lobotomia? A Jovem Pan BH toca o podre Charlie Brown até hoje, toca pra mim Aquarela de Toquinho e ninguém tocou. Good news, everyone! Eu vi Anas Marias fazerem tratamento de fecundidade como se não fazer filho fosse desonra. Tem como vocês não fazerem filho com o ego? Hoje em dia, com a menor taxa de fecundidade do país, a população de Minas vai parar de crescer. Mas não é só isso, Marcos 12:38. Nem sei o que é isso e nem vou olhar. Quer declarar-se não? Masturbe-se até o leito de morte. O que é pior, a masturbação ou a morte? A masturbação está em homologação, a morte está em produção. Daí um preto viu outro umbandista ser xingado, falou que queria ser xingado daquele jeito também, virou espírita. Catarrólico crê que imagem cura. Pontifex infalíveis. Em que formato a imagem cura? Bitmap ou JPEG? Eu não atiço fogo. Cada mulher é que acende um fósforo na minha presença. Uma monja, depois de 10 anos de meditação, controla sua Xana. A Xana violeta. E digo mais, Xanas descontroladas causam guerras desde a Atlântida e a Lemúria. Por causa de um pedaço de caralho anterior ao saco, a mulher idiota paga anos de terapia, continua em uma religião de acéfalos, duvidando até de René Descartes, ao invés de assistir Instinto Selvagem de 1970, que é melhor do que duvidar de René Descartes. É o seguinte, dona Nêmesis, de volta a Nêmesis. Finalmente nós vamos estudar a Nêmesis. A vingança tem que ser tão mirabolante, mas tão Matrix, que eu não quero comparações entre mim e o falso Vinícius. Cada vez que me idealizarem pra lá, me idealizarem pra cá, tem que dar no mínimo 10 anos de umbral. Ou um braço arrancado, qualquer mutilação me agrada. Esse dia tá custando acabar. Eu tomei aquele trem que chama a bupropiona, nunca mais. Já acabou a fofoca na TV? É seguro o canal 40, Jornal da Cultura Especial de sexta? Pois é, era uma sexta-feira e estava aparecendo sábado. Romanos 14, 10 a 12. É claro que eu leio o pensamento. Quando Sandra Bullock chegava no serviço, com o cabelo desgrenhado, eu julgava. Essa aí jogou fora metade da vaidade essa noite. 3, 2, 1, plim! Meu Deus, ela deve estar louca de verdade. Uns dizem inconsciente profundo. Outros dizem inconsciente sagrado. Querem que eu fale simplesmente sou eu. Tipo, sou eu, mas é Deus, velho. Como se fosse possível tornar-se consciente de Deus. O nome disso é telema.
Eu não acredito em telema. Criatura, criatura, criador, criador. Existem 3 coisas no universo. Triângulo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Não, crente de merda. Existem 3 coisas no universo. A essência do Criador, Deus. A essência da criatura, Self. A essência da matéria, fluido, cósmico, universal. Nunca vai deixar de existir os 3. Eu vou lá no B de blasfêmia. Menos B. Negativo de vez em quando, mas o nível do kernel continua subindo a jato. De vez em quando eu blasfemo. Mas a minha blasfema, os meus advérbios são positivos. Aliás, alguma da plateia pretende nunca mais pensar em mim ou para de beber antes? Você está pensando em parar de beber ou parar de pensar em mim, afinal? O Tinder Support é um lixo. Tudo que eu preciso é mandar o WhatsApp automático. Vamos morar juntos para Select mais 55 DDD 9 telefone. From mulheres que trepam. Where distância menor que 500 km. Idade between 14 e 29. And not trans. And not stereo. And not cataholic. And not gospel. Ponto e vírgula. Devia ser pública a cláusula select de cada um para não trombar com a nega errada. Eu estou trombando com negas erradas há milênios. Não tem uma que é certa. É claro que eu leio o pensamento. Ela está parada na sala. Eu estou medindo o nível de caridade dela. Qual é a primeira desgraça que ela vai falar? 6 meses depois ela não falou nada. Deu razão à minha lista de alunas discriminadoras em claudino.webs.com. Isso aqui deve ser reconhecimento de padrões. Ela foi reconhecida. Se ela dá match na @Tinder Support em mim, tem obrigação de dar. Não deu, eu denuncio. Eu devia comprar 2 bancos de dados para graus 6 e 7. Ih, caramba. O F de 5 demorou 80 dias. Eu acho que foi 80 dias mesmo. E ainda não está certo. Então o F de 6 vai demorar 150 dias. Acho que eu não vou esperar 150 dias, não. O F de 7 de Hilbert vai demorar 252 dias. Bom, só tem eu preocupado com isso, né? Ninguém quer saber de polinômios que se parecem com séries de tão grande. Eu já mandei e-mail e mensagem do Moodle para Fernando da Física. Ele é obrigado a fazer alguma coisa. Eu nem sei mais o que é isso. 16 de novembro já acabou a aula? Deve ser a falta da prova. Que tipo de jogo Paola me fez para me deixar de me enviar a data da prova? Pois é, deu desencontro na data da prova. Aí eu fiz a prova na data errada. Nada melhor que ficar quieto. E por que não fazer alguma coisa de forma alguma? O que é melhor do que ficar quieto fazendo qualquer coisa? Deixe-me avisar todas as autoridades que estou pensando em ver esse único filme de ação que está passando somente no BH Shop 17,50 dublado, 20,50 legendado, @Exército Oficial. Tentem garantir-nos espaço. Aí nós fomos lá ver o ataque ao serviço secreto. Adivinha o que aconteceu? Eu blasfemei durante 3 horas para esperar chegar a 20,50. Se você se sente enlevada perto de mim, é porque meu anjo de guarda tem luz pra caralho. Quer dizer que não é para perguntar. Quer dizer que toda vez que eu perguntar, você vai falar mal dele. Eu quero o divórcio? Uma mulher dessas não presta. Eu vejo minhas cositas lançadas na mídia. Silvio Santos dá vontade de apelar para as leis internacionais de copyright. Pois é, Nemesis está aí. Quem conversa com sonâmbulos ou quem conversa dormindo é a alma desperta, ou inconsciente intermediário. A gente tem acesso a mais ou menos 300 anos de memória e futuro. Boa hora para fusificar o Lyapunov. Pula essa. Não gostei. Já pensou? Eu passo beijo a token em mim e falo: acabou meu carnaval, agora tudo é sério pra mim, somente aquela token dissolve meu problema de consciência. Estou perdidamente apaixonado pelo token. Tudo está em câmera lenta, as pessoas passam a mão na frente dos meus olhos, falam que são olhos de peixe morto. Eu vi o token antes de aprender a falar. Eu tinha menos de 1 ano de idade. Agora eu não quero aprender nem a matériazinha da primeira série. De tanta paixão. Minha infância foi muito estranha. Disseram que eu estava o tempo todo viajando na maionese, sonhando com um adulto. Mas não conta pra ele, não. Porque o louco tacou o relógio no chão. Se quebrar não é Rolex. Tá aí o BH Shop. Eu já preparei uma arma contra crente de merda. Século que vem, ela reencarna.
Procura numa base de dados quem ela própria era no século XXI. Encontra uma autoevidência. Tem o direito de duvidar de sua própria existência e preexistência. Considere a China. A China tem uma base boa para fazer isso. Cada encarnação é um registro. Se cada encarnação é um registro, quantos registros você acha que você tem? Um registro de 50 anos, um registro de 100 anos, alguns não duram nem 9 anos e estão morrendo de leucemia. As crianças estão sendo ensinadas a blasfemar gritando ininterruptamente só para não serem obrigadas a 10 minutos de culto ou missa. Não sou eu que estou ensinando. A criança tem que se emancipar. Ninguém obriga a criança a assistir culto ou missa. Basta ela chegar dentro da igreja e falar: quando bispo, quando Espírito Santo, blasfeme de tudo contra tudo que tiver de sagrado naquele local, e nunca mais você vai frequentar à força aquele local. Eu desafio um teólogo a me exibir uma única faceta de demonismo monoencarnacionismo que deva ser preservada, por ser o bem e a verdade absoluta em todas as épocas da humanidade, inclusive o futuro. Se o negócio é tradicional, tende a ser destruído. Cada demônio que Jesus expulsou era uma mentira. Quem não quer destruir toda mentira não é cristão. Não vem não, hein? Nem vem, hein? Sim, sim, não, não. Hein? Sem mentiras novas em background velho. Ó, já falei de sim, sim, não, não. Já falei de pano novo, mentira velha. Vamos lá, hein? Cadê aqui, ó? Dá a César o que é de César. Vamos lá. Pano velho. Remendo novo. Tá aqui, ó. Pano velho, remendo novo. Vai aparecer, hein? Tcharam! 5, 4, Mateus 9, versículo 16. Sociedade Bíblica Britânica. Eles estão abaixo do nível do mar. Quem vai confiar neles? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Porque... que mais eu estava falando? Sim, sim, não, não. Onde está o sim, sim, não, não? Nova aba. Sim, sim, não, não. O Google acha, hein? Mateus 5,37. Sermão da montanha. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu já estou com um para-casa aqui para 2023. 23 é um número muito doido. Eu estava indo dizer que Deus se vingou em Jesus e o crucificou. Jesus estava preparado para o testemunho. Veja bem, o que fizeram com Jesus é o mal. O que Deus fez com Jesus é se vingar, é matar. Jesus estava preparado para o mal. Analogamente, toda vez que o mal incidir como um raio em sua nuca, tenha certeza que seus ombros são fortes o bastante para suportar grandes pesos em forma de novo testemunho. Seja um testemunho por minuto. Pois é, você acha que Jesus aguentou quantos testemunhos, hein? Padre obedece bispo. Prega uma ideia sem gostar dela. Isso é a árvore da mentira. Se os padres dissessem tudo que eles são contra, seria o fim. Eles fazem uma repressãozinha básica. Para uma mulher rejeitar morar junto comigo, basta ser inimiga do progresso. Eu já falei, se tivesse prêmio para progresso, o meu progresso seria premiado. Eu não estaria sem prêmio algum. Brasileiros precisam boicotar lixo de Hollywood para ver se aparecem filmes, aulas acadêmicos com muitas coisas a serem ensinadas a muita gente que quer aprender. Pois é, tem uma TV escola que não ensina nada. Você já viu uma TV escola que não ensina nada? Eu duelei com meu pai por causa de minha mãe. Neste século eu não vou duelar com Lúcio por causa de @Santos_Rivani. Eu devia parar o estudo de justiça para falar em estudo de casamenteiro, mas não. Vamos devagar. Tá tudo tem sua hora. O bem é sempre positivo, o mal é sempre negativo. A lei devolve a cada um em sinal, considerando mais os advérbios. Aí é que tá. Qualquer tentativa de tornar exatos os advérbios falha. A lei não é exata. Taca fãs nos advérbios de modo, intensidade, relatividade, proporcionalidade.
Tem o dicionário inteiro nos neologismos. Como fazer o bem infinitamente. Como fazer a vingança friamente, meticulosamente. Agora imagine o Alfa e o Ômega como o maior vingador de todos os tempos. A justiça não vai deixar passar o pingo do iota. Céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Opa, mais uma palavra-chave. A justiça não passa. 15 de novembro. Prossiga. A Marvel, seu creche de merda, teve tempo de inventar 20 filmes até agora, num prazo de 20 anos. Deus é vingador eterno, ele tem a eternidade inteira para inventar 42 bilhões de filmes bem bolados. Mas o objetivo é justamente religar o homem à natureza. Com um anjo da guarda para cada humano, o espiritismo é perfeito. Tudo posso, nem tudo me convém, eu sou livre para fazer tudo, parece? Não parece. Não me é gostosinho fazer tudo? Parece? Parece que eu gosto de fazer alguma coisa? É do dever que Paulo fala. É do dever que Paulo fala. Tudo tem o dever. Nem tudo me convém. Como é que é? Nem tudo é meu dever. Eu não estou entendendo mais nada. Eu sou livre para fazer tudo. Não me é gostosinho fazer tudo. É do dever que Paulo fala. Eu vou fazer o meu dever. Eu não vou fazer tudo o que eu posso, que vai contra o dever. Tá bom? Bom, aí tá bom. Eu me convenci. Próximo item. O dever aponta para o topo da montanha. A gente é livre para ir contra o dever em favor da inércia. É o que faz um padre. Em nome do bem do Vaticano faz jejum. Faz o mal ao seu próprio corpo. Chega o Espírito e diz: flagiciai vosso orgulho. Mortificai vosso egoísmo. Em penitência verdadeira. Se o self quer ser justo como justo é o Pai, o self deve evoluir em direção à purificação da sua justiça interior. Se o delta de orgulho é negativo, houve evolução. Se o delta de egoísmo é negativo, houve evolução. Se o delta de karma positivo, houve evolução. Se o delta de karma é negativo, positivo, houve evolução. E como se trata o sofrimento nesses processos? É uma pergunta. Departamento de advérbios. Como você fez o outro sofrer? Lentamente, friamente, meticulosamente. Mateus. Wedding. Substantivo que devia acabar antes de cigarro. Albino Teixeira estava fechado a 15 de novembro. Thelma e Sergito Cavalcante estavam de folga. Creio que os espíritos estão dando ordens expressas para trepar. Agora eu já sei. Começa por uma diagonal classe C1 e vai até uma gaussiana C infinita. Até os locutores da Jovem Pan devem estar loucos para chegar a hora do comercial. Saiam fora 12 escribas que gostam de andar com vestes compridas. Você deve estar de brincadeira. Jesus falando de roupa, esse versículo aqui deve estar viajando no tempo, variando no tempo. Já estou pelado. Bom, segundo interpretações, 15 dias depois, quando os escribas gostam de andar com vestes compridas, quer dizer que Jesus andava com vestes curtas? Não. Quer dizer que eles dão valor às vestes exteriores, a lavar as mãos. Tudo o que Jesus fazia era em essência, não em aparência. Guardai-vos dos escribas que gostam de vestes exteriores, aparências. Tiago 4, 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não os faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Muito bem, você quer fazer justiça, mas sem julgar. Quem é você para julgar? Entregue para Deus. Eu acho que Kardec não concordaria com isso. Eu queria saber o que é isso. Caminho, verdade e vida, fonte viva. É claro que eu tenho a carta branca que me dá amplos direitos. Um deles é julgar a mim mesmo e também a todo o resto. De forma filosófica, departamento dos advérbios. A sociedade está em crise e existe como fazer justiça para a maioria
em desfavor da minoria. Existe como privilegiar o pobre em desfavor do rico? Eu não sou observador. Eu determino um possível caminho para o Congresso Nacional. O problema é que qualquer erro de julgamento é sorver veneno. Eu devia deixar de julgar para deixar de ser crítico das obras de Deus na direção de ser cooperador. Vamos ver. Como é que o cara enche o mundo de maldição, sorve veneno e dá de cara com a desventura em seu íntimo? Quem és tu? Maldito és tu. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha a justiça aí. Caminho, verdade e vida, ceifa de luz, palavras de vida eterna, departamento dos advérbios. Se não, ele é da categoria dos sarnientos que são impossíveis de serem localizados. Isso é 16 de novembro, eu acabei de falar sobre isso. Prossiga. Em um shopping ideal só tem novinha e não tem nenhuma catarrólica nem protestante, exceto os que estão ralando. E por acaso só tinha novinha no shopping? Não. Eu vou filmar blasfemando no shopping ponta VI, dito e feito. Isso me assustaria se ele não estivesse do meu lado há no mínimo 37 anos e 9 meses. Pois é, espíritos não me assustam mais. O que ele tem de luz eu tenho de gordo. Eu não sei o que fazer com a minha energia de gordo. Já ele sabe o que fazer com bastante luz espiritual. Por que, idiota? Que palavra existe para quem tem fichas grátis para sexo grátis e não vai lá trocar as fichas por sexo? Idiota. Se o cara violar o copyright e a justiça do mundo não agarrar ele, vai ter que reencarnar e passar pela vingança de Nêmesis. Qualquer mutiladazinha me agradaria. Nem eu quero passar perto de uma toqueiminha. Eu estive internado e vi um cara fisicamente parecido comigo, é perturbador. Eu não achei uma boa aproximação aproximar por retas de sugênio. Se variar o grau é mesmo que interpolar. Muito bem, vamos pular essa aqui. A médica que falou em refluxo devia ser presa. A alergologista devia ser presa. A médica que mandou para a espirometria do pneumologista devia ser presa. Quem ganha para variar é meu psiquiatra homeopata. Até um delírio em tensores é interpretação de texto codificado em linguagem matemática. Alguns têm condição de decodificar o texto. Esse trem se comporta mal a partir de 40 threads. Neguinho acha que é novinha, mas tem bilhões de anos. Quer parecer que é criança, que acabou de sair dos braços do pai. É verdade pura? Vaidade pura. Assuma a bagagem. Assuma a sua bagagem de bilhões de anos. Não basta sanduíche, tem que ter minhocuçu. Não basta minhocuçu, tem que ter transgênico. Não basta ter transgênico, tem que ter fritura. Não basta ter fritura, tem que ter aspartame. Não basta ter aspartame, tem que ser cancerígeno. Não basta ser cancerígeno, tem que ser iPhone. E de última geração. A lei de ação e reação está contida na lei de amor, justiça e caridade. Muito bem. Se todas as leis são leis de justiça, então a justiça se resume em amor, justiça e caridade juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Não. Ação e reação, 2. Amor, justiça e caridade, 3. Lei natural, 1. Tem que ir contra a vontade mais profunda e inconsciente. Tem que ir a favor da ditadura do ego. Você já viu uma pessoa que acabou com a ditadura do ego? Como é que é uma pessoa quando está sem o ego? Deve ser tipo São Francisco de Assis. A mulher tem que ser cega porque essencial é invisível aos olhos. Não, a Nêmesis. Ela tem que calibrar a balança no metro. A Nêmesis. Com a medida que me diz, eu vos medirei a voz, sermão da montanha. Ceifa de luz. Palavras. Palavras. Existe alguma justiça que não seja considerável vingança? Pois é, alguma coisa transcende a vingança? Se eu acabei de falar em amor, justiça e caridade,
Você tira a justiça, sobra o amor e a caridade. Isso aí não é vingança. Não tem nada mais adverbial que o peso da ação. Calcule o peso sobre os ombros de Santos Dumont. Muito bem. Deixa eu ver onde eu estava. A criança, quando me vê, você pergunte a ela: como era o lugar que você estava 10 anos atrás? Bonito ou feio? Pois é, tem gente ensinando que é bonito e feio ao contrário e está se estrepando na hora da confusão que se chama rebelião. As crianças lembram do que acontecia antes do nascimento. Algumas, não todas. O cara desencarna e fala: prejudiquei ele, só tem um jeito. Deixa eu voltar lá, passar por tudo que esse cara passou com pimenta. Pensa bem, isso é o que a consciência culpada fala. Nem sempre autorizada. Estado espiritual, fofoqueira. Onde está após a morte? Rodeada de fofoqueiras. Como reencarnará? Vítima de fofoca. Olho por olho, dente por dente. Aquele que desembainhar a espada, perecerá pela espada. O cara tem um matador em sua fazenda. Qual retórica usar para convencer ele que comer carne de animal, comer carne humana, dá na mesma? O cara tem prazer de ser bandido assassino. Qual retórica usar para convencer ele que matar uma galinha, ou vaca, ou peixe, ou porco e matar um ser humano, dá na mesma? O cara é profissional da fofoca. Qual retórica usar para convencer ele que é o mesmo que ser açougueiro, abrir um matadouro, ser bandido assassino, ser carnívoro? Como convencer canibais a tratar crime como crime? Seu padre, comer carne é pecado? Não, para meu bispo. Ele tem coração? Não. Não, ele não quer ser excomungado por desobediência. Por isso ele come carne. Todas as mulheres que se fodam, não existem heroínas. Estamos há 24 horas sem tosse desde fevereiro. Antimônio tartálico. Aí eu volto à federal, aquela psicosfera me manda energia para a garguela. Eu sou obrigado a falar alguma coisa. Pensa bem. Versione psicotropa italiana. Daí eu chego na perícia e digo: no último episódio vocês me desacataram. Marcelo, solicitaram um novo médico com maior dosagem, eu blasfemei no consultório em nome do Espírito Santo e vou com essa acusação até o fim. Gostaria que as perícias forem doravante filmadas. Isso aí não foi necessário. Já abafaram tudo. Facilitaram para todo mundo, menos para mim. O espírita é obrigado a combater o nazismo. Fazer caridade ao nazista. Paralelamente. Departamento dos advérbios. A Nêmese Vingadora consegue resgatar todos os envolvidos no mal e combater o próprio mal paralelamente, friamente e meticulosamente. Departamento dos advérbios. Lei de retorno. Não há mal que não seja vingado. Não há caridade sem prêmio. Vocês têm direito a crer que eu não estou acima do pontífice infalível, senão eu processaria um por um em nome da verdade. Pela interpretação do meu texto, depreende-se a evolução do espírito revelator. Bom, você está vendo o texto aí, né? Tem hora que ele oscila, né? Disse a burra para o burro: tenho medo de estudar demais e começar a delirar. Pois delire comigo. Seja lá qual for o status quo boliviano, mexicano, não vou entrar no medo. Enquanto instrumento de dominação, quero mais que Bostonazzi arrume confusão com Trump. Quem tem medo de Trump? Eu quero guerra. Daí a culpada vem pôr a culpa em mim ou no governo. Vem a Nêmese com 100 anos depois destruir a calúnia. Qualquer mutilação vem a calhar. Você acha, né, que depois de 100 anos não vai ter justiça, né? No que depender de mim, a psicologia transpessoal espírita vira ciência exata sem nenhuma exceção, incluindo Jesus. O tipo que leva essa reforma depende de quantos progressistas estão trabalhando nessa área. Qual é a minha área? 500 metros quadrados. Veja bem, o sonho do político em Brasília, que faz o mal por gostar do mal e prazer de roubar, é que, do mesmo jeito que a justiça no Brasil dá margem à impunidade, que a essência seja impunidade. Mas, como disse Platão, mau negócio faz quem acredita em impunidade. Se você acha que não é a reencarnação de nada nem ninguém, tente um polígrafo.
Você achar que não é a reencarnação já é uma mentira. Você lembra? Como eu dizia, Hollywood é lixo tal qual minhocuçu modificado transgenicamente. Não tem nada que se aproveite do filme salvando o presidente com Morgan Freeman. É um clichê no início, um clichê no meio e um clichêzão no final. Não basta ser crente de merda. Tem que convencer mais gente a ser outro crente de merda. Tipo um índio, tipo um árabe. Não basta um único barulho e o mal. Tem que ter mais gente no barulho e no mal. Não basta ter única opinião. Tem que ter outra crente de merda que concorde. Você vai ao BH Shopping lotado só para ver quantas concordam com quantos. Eles andam de mãos dadas. Não basta discordar do fascismo, tem que deixar de participar do nazismo. Pois é, tá todo mundo participando do shopping. Teorema em advérbios. Toda ação é validada ou inválida de acordo com o modo da ação. Não basta agir ao invés de reagir, importa agir no mínimo amorosamente. Pelo menos este perfil serve para você pensar se deve tomar providências contra a liberdade de expressão de Vinícius ou contra a República Federativa do Brasil perante a AIA. International Court of Justice. Eu estava procurando por justiça. Era só que faltava um matemático reencarnacionista com poderes simbólicos. O símbolo da justiça é uma veinha cega com balança na mão. Um avião ao cair sobre uma cidade é um transformer assassino. Aí vem aquela frase: calcule o peso sobre os ombros de Santos Dumont. Se é simbólico, então chama Tom Hanks e fala que Jesus comeu Maria Madalena simbolicamente. Comeu com os olhos. Não basta ser filho do homem, tem que comer uma mulher sem encostar nela. Não bastasse Jesus agir sobre o profundo, querem que ele seja o mestre também sobre tudo o que é superficial, irrisório e irrelevante. Simbolizar é dar nome às coisas, é o poder do dicionário. Zero é o símbolo de um elemento neutro de uma operação simbolizada por soma, a cruz. Existe um símbolo mais moderno que zero para o conjunto vazio devido à teoria de Zermelo-Fraenkel. Qualquer tentativa de categorizar tudo em absoluto passa pelo problema lógico simbolizado por V igual a L. Não existe uma linguagem livre de contexto para expressar tudo em absoluto. Se ela passasse a existir, está provado que seria inconsistente e completa. Tudo o que qualquer um falar sobre tudo em absoluto é verdadeiro e falso ao mesmo tempo pela lei do meio excluído de Aristóteles, que eu acabei de olhar, que é o Z2 ou bivalência. Achei isso engraçado. É bivalente. Valente para o verdadeiro e valente para o falso. Filósofos estudam lógica rapidamente no primeiro período. Em 6 meses dá tempo do estudante falar what the fuck. O símbolo constrói uma afirmação, declaração, statement. A dúvida desconstrói o símbolo. Com a medida que meterdes, também sereis metidos. Acho que eu posso parar por aqui, hein? Essa aqui é forte, hein? Uma hora dessas, neguinhas se pergunta: quer dizer que vem o cara, me chama pra morar junto, eu sou obrigado a aceitar? Antes de eu rejeitar, eu tenho que ser injusta, servir ao mal e blasfemar contra o coração do cara? É praticamente isso. Todo mundo sabe que o padre incorpora São Pedro, que o cara que tinha a chave dos céus e a chave da terra. Pera aí, se o cara tinha a chave dos céus e tinha a chave da terra, quem é que tinha a chave do inferno? Microjustiça, macrojustiça, fixe a escala. 10 elevado a n Hz é só um padrão vibratório. Tem a justiça 10 elevado a 1 e a justiça 10 elevado a 10. Suponhamos que na sexta tarde, no Albino Teixeira, um espírita tem um pé atrás com outro espírita. Quem tem que sair fora, a vítima ou o pé atrás? Vamos supor que tem uma pessoa lá na Mata Silveira assim: isso aqui nunca vai voltar ao normal, não. Sinto falta dele, vai viver sua vida. Pra onde eu vou? Não sabia que tinha nascido pra isso. Arruma uma mulher pra ele. Não vou fazer isso não. Vai pro inferno. A Santos Rivani deve achar que no momento que eu grito matem Oswaldo pra mim, não tem nada de justiça, tem a ver com humilhação e perdão. A Santos Rivani oferece a Lúcio da árvore do conhecimento no momento em que ele se vê nu, ele sai do paraíso e o casamento dissolve completamente. É o símbolo do certo e do errado. No paraíso tudo é certo, inclusive ficar pelado.
Para quem tem conhecimento do bem e do mal, ficar pelado causa crise de consciência. O cara começa a usar tanga, é expulso do paraíso por lei de incompatibilidade fluídica. Quem conhece essa lei? Crente de merda que era a medalha olímpica da mentira, o primeiro lugar geral. BH Shopping lembra Gotham City antes de os palhaços começarem a fazer manifestação de justiça e antes de o principal começar a atirar em quem zoar. Imagina se eu fosse começar a atirar em quem zoar. Eu ando pela rua, se alguém estiver rindo, pá! Suponhamos, a 200 metros tem uma igreja de crente quase na capela. Pastor, você tem que ajudar um cara ali a achar a mulher, tá estranho o que acontece com ele. Fala para ele vir aqui. Ele não vai vir aqui porque ele mexe com o espiritismo. Então que vá pro inferno. O interlocutor seguiu as ordens, foi pro inferno, melhor do que do lado do pastor. Tá lá a multidão cheia de besta louvando a Jesus. O fariseu diz, pare eles com suas bestagens. Em verdade vos digo, que se eles se calarem, as pedras gritarão. Lucas 19:40. Quem nunca viu uma pedra gritando e louvando a Jesus, favor procurar polígrafo. Está mentindo. Todas as pedras estão gritando e louvando a Jesus o tempo todo. Aí neguinha pensa, quer dizer que ele acha que eu sou mais uma e qualquer uma. E que eu deixo de ser mais uma e qualquer uma se eu chegar nele. E ele não quer beijo, quer que eu dê prova de não ser ninguém trepando antes. Senão eu sou crente de merda, mais uma e qualquer uma. Então que vá pro inferno. Imagine se eu estivesse procurando qualquer uma que soubesse algo que eu não sei. Tipo coisas básicas budistas que não sejam simplesmente medite por 10 anos e você vai entender tudo. Eu não daria nem meio match. Melhor procurar uma bundista mesmo. As bundistas são mais fáceis de encontrar do que as budistas. Suponhamos que em caso de cheira, mulher desobedece tantas desorientações e chega lá reclamando que parece que os espíritos estão tentando me matar. Fala pra ela que são os espíritos superiores que estão tentando solucionar ela. Suponhamos que me chega um crente de merda aqui dizendo que uma crente de merda está apaixonada por mim, já apaixonou. Eu duvido, claro, truco! Ou é você que está apaixonado por mim, ou ela tem idade mental igual a 3 e só serve para pedófilo. Sujeito que não se preocupa com alimentação boa, banho quente, tratamento de saúde para presidiário, é tipo o crente de merda que quer combater o malfeitor ao invés de combater o mal em si. Lucas 12:7. Até os vossos pelos do saco estão contados. Departamento do meticulosamente. Fora da caridade não há salvação nem justiça. Com caridade há evolução e justiça. Sem música hoje, hein?